Os últimos serão os primeiros. O que vem a ser o último? O último é aquele que vem depois de todos, que vem depois do penúltimo, o extremo, o derradeiro, o final. E o primeiro é aquele que inicia uma série, uma ordem, que precede os outros em relação ao tempo, ao lugar ou à categoria. Quem são os últimos e os primeiros? De onde surgiu essa frase? Está inserida em que parábola? Que tipo de símbolo quer nos transmitir? Qual o sentido dos muitos os chamados e poucos os escolhidos? O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha, acertando um determinado valor por hora trabalhado. Saiu em várias horas do dia. Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque há muitos os chamados e poucos os escolhidos. É Mateus 20:1-16. Esta parábola também é conhecida como a parábola dos trabalhadores da vinha, ou a parábola do empregador generoso. Deduz-se daí que qualquer trabalhador que aceitar o convite, não importa em que hora do dia, receberá uma recompensa igual. Os trabalhadores da primeira hora, se nós fizermos um retrospecto, podemos dizer que são Moisés e os profetas. Os chamamentos podem ser observados na primeira revelação divina. Dentre todos os conhecimentos, a tábua dos 10 mandamentos é a que melhor sintetiza esse chamamento. Nela há 10 regras, 10 ordens para que aceitemos a palavra de Deus. Cada um dos mandamentos evoca uma lição moral que pode ainda ser atualizada nos dias que correm atualmente. Os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os filósofos, são segundos. Poder-se-ia sintetizar na segunda revelação divina, em que Jesus foi o arauto que nos trouxe a boa nova, a mensagem do amor. O chamamento foi dado a todos, mas poucos deram ouvidos. Todos os que estão reencarnados podem ser considerados os últimos. Especialmente os espíritas, aqueles que receberam mais conhecimento, pois o Consolador prometido trouxe as bases para uma melhor compreensão da realidade e do convívio com o próximo. Como nos portamos em relação à espera? Estamos blasfemando contra Deus? Deleitamo-nos na preguiça? Para que seja proveitosa a espera, urge confiarmos em Deus, mantendo-nos em atividade constante, seja de que tipo for. Na espera, testa-se a medida da alma. Na falta de uma ocupação, podemos apelar aos vícios, por exemplo, participar de manifestações, destruir o patrimônio público, entre outras coisas. Nada, porém, fica incólume diante das leis naturais, das leis de Deus. Desvio requer o quê? Requer ajustes.
E sobre a resignação ante a vontade de Deus. Nesses momentos, lembremos de alguma passagem evangélica que nos exorta à paciência. Não há fardo que não possamos carregar. Esperemos ativamente através do estudo, da leitura e da caridade para com o próximo. O Espírito de Emmanuel, no capítulo 29 do livro Vinha de Pão Nosso, o título é Vinha, do livro Pão Nosso. Ele diz o seguinte, que a formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Vejamos aí a nossa responsabilidade. Não podemos fugir aos nossos compromissos. Que nós voltamos à crosta da terra para quê? Para contribuir na efetivação daquilo que deixou de ser feito. O espírito de Neio Lúcio, no capítulo 20 do livro A Caridade Desconhecida, do livro de Jesus no Lar, conta-nos a história do servo que não tinha dinheiro para fazer a caridade. Então, ele diz o seguinte, que não podendo fazer a caridade pública, começou a guerrear todos os seus pensamentos negativos, quando em contato com pessoas interessadas na maledicência. Retraia-se, é o que ele diz. Seu zelo era tão grande contra a incursão do mal, que chegava a recolher detritos e pedras da via pública, para que não oferecessem perigos aos transeuntes. Veja que ponto. Ele pensava que não tinha praticado a caridade, mas no mundo espiritual foi aureolado por brilhante diadema. Os espíritas são os últimos a serem chamados. Eles têm uma vantagem, trazem no seu bojo tudo o que os outros já construíram ao longo do tempo. Nesse mistério faz-se necessário chamar a atenção dos primeiros filósofos, pois não separavam o pensar do viver, tal qual nos prega a doutrina espírita. Eles não queriam ostentar grandes conhecimentos, mas aliar a sabedoria à arte de viver. Entremos no Espiritismo, mas deixemos que ele entre em nós. Não nos enganemos. Para sermos escolhidos, temos muito trabalho a realizar. O reino de Deus não vem com aparência externa. Há necessidade de usarmos, ou de estarmos usando a veste nupcial. Então a transformação nossa é importante enquanto aqui tivermos. Vamos buscar a melhoria interior, combatendo todo o mal que existe dentro de nós. Esses tópicos que nós acabamos de falar, nós vimos, como já disse, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro Jesus no Lar,
de Neio Lúcio, e o Pão Nosso, de Emmanuel. Espero que você seja um dos últimos e não os primeiros a aproveitarem a vinha do Senhor, tá bom? Muita paz a todos.